O milionário fica surpreso quando a mendiga negra salva a vida de seu filho com um aviso. Era um dia quente demais para o início da primavera. O sol queimava como um dragão furioso, e Sofia Martins, uma menina de 7 anos, brincava com Oliver, seu irmãozinho, no jardim da grande mansão que agora chamavam de lar. Mas aquela não era uma casa comum. Suas paredes eram como sombras dançantes, e os corredores pareciam esconder sussurros inquietantes que Sofia não conseguia ignorar. Ela sentia uma presença, uma sombra que a seguia. E não era apenas a tristeza pela morte de seus pais que a assombrava. Seu tio Carlos, um homem carismático e de sorrisos fáceis, havia se tornado sua única figura parental. Ele era como um grande mágico, sempre cheio de truques, sempre controlando os palcos. Mas Sofia tinha um pressentimento. Algo não estava certo, e ela não conseguia entender por quê. Hoje, enquanto suas ranhuras de infância tornavam-se ecos de um terror inexplicável, ela avistou Carl. A paixão protetora a fez avançar. Suas pernas pequenas moviam-se rapidamente até que ela estava a um passo de seu tio. "O que você está fazendo?" gritou, a voz tremendo e aguda. A reação de Carlos foi instantânea e violenta. Ele virou-se para ela, e a raiva era como uma tempestade em seu olhar, seus olhos ardendo com um brilho gelado. "O que você sabe, Sofia? Você não deve se meter." Ele berrou, as palavras a atingindo com o peso de uma pedra. Ela se encolheu, um nó na garganta. O medo a engoliu, mas em seu interior havia uma chama acesa. Não era só o medo de Carlos. Era o instinto de proteger Oliver a qualquer custo. Assim que ele se afastou, Sofia encontrou Dona Carmen, a cuidadora gentil, e juntas compartilharam segredos sussurrados e risadas escondidas. A bondade de Carmen era um refúgio, um farol em meio à escuridão da mansão. Sofia teve uma ideia. Elas precisavam alertar as autoridades. Enquanto o pavor crescia dentro dela, um novo terror se aproximava, na forma de palavras trocadas entre os adultos. Os rumores que cercavam Carlos começaram a revelar verdades sombrias. Ele era um irmão adotivo de seu pai, um traidor desgostoso, movido pela ganância, um homem que se aproveitaria da vulnerabilidade de 2 crianças. O ambiente que antes parecia acolhedor se transformou em um campo de batalha para suas almas inocentes. A tensão estourou na chegada da polícia. Carlos foi preso, suas ameaças ressoando nas paredes da mansão, agora vazia. Sofia sentiu um turbilhão de emoções, um coquetel de alívio misturado com desespero. O que aconteceria agora com eles? A vida nunca mais seria a mesma. Com um novo lar à vista, uma verdadeira tia chamada Helena prometia amor e segurança. Mas o passado ainda pesava. Enquanto olhava pela janela, esperando por respostas sobre seus pais, Sofia decidiu que não entregaria a dor e a traição como lega. O primeiro passo seria transformar sua história em luta, e isso a levaria ao palco da ONU. Sentindo o coração disparar, Sofia se perguntava se sua voz faria a diferença. O futuro parecia nebuloso, mas uma coisa era certa: ela não estava sozinha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia olhou pela janela, perdida em seus pensamentos enquanto as folhas balançavam ao vento. O ar estava pesado. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Ela saltou, o coração disparado. Era uma ligação que mudaria tudo! Oi, Helena! Disse a nova tia, a voz dela soando ansiosa. Você precisa voltar para a mansão. É urgente! Sofia sentiu um frio na barriga. Com sua mão pequena segurando o telefone, a insegurança a envolvia como uma névoa. A mansão estava vazia agora, mas ainda assim, ela hesitou. O que aconteceu? O tom de Helena parecia grave. Carlos! Ele deixou algo importante. Precisamos descobrir o que é. Vem logo. Helena desligou antes que Sofia tivesse a chance de perguntar mais. Com Oliver segurando sua mão, Sofia atravessou o caminho em direção à mansão. Cada passo parecia um eco distante, reverberando no seu peito acelerado. Quando chegaram, a porta estava entreaberta, como se a casa tivesse um convite não desejado. Elas entraram na sala escura. O medo a envolvia em um abraço gélido. Helena estava na sala, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Sofia, você precisa ver isso. Ela apontava para uma caixa antiga, jogada no chão. A caixa estava envolta por teias de aranha e o ambiente cheirava a mofo. Sofia se aproximou devagar. Ao abrir a caixa, encontrou fotos, muitas fotos, imagens de seu pai e sua mãe. Mas havia mais, fotos de Carlos em várias situações. Mas o que chocou Sofia foram as imagens de Carlos em reuniões com pessoas de ar e sorrateiro, segurando um documento que a deixava inquieta. O que são essas fotos, Helena? A curiosidade se misturava à apreensão e o nó na garganta voltou. Não sei, mas isso é perigoso, Sofia. Olha aqui. Helena entregou uma foto que mostrava Carlos trocando algo com um homem de manto escuro, como o que ela vira antes. O estômago dela se contorceu. Ele estava envolvido em algo muito maior do que pensamos. O pavor se instalou na mente de Sofia. As palavras de Dona Carmen vinham à tona, aquela advertência sussurrada sobre um segredo que poderia destruir a família. O que você quer dizer? Helena olhou ao redor, como se temesse que alguém os ouvisse. Carlos, ele não é quem você pensa. Ele está ligado a uma rede de tráfico de crianças. Tudo isso foi um elaborado plano desde o início. Ele se aproximou de vocês para se infiltrar na sua vida, servir-se da herança. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. A dor cortante da traição penetrando em seu coração. Mas e se isso for verdade? E se ele voltar? O que fazemos? Urgência na voz de Sofia apelava pelo instinto de proteger Oliver. Precisamos ir, Sofia. Precisamos avisar a polícia novamente. Isso é muito mais sério do que pensávamos. Mas antes que pudessem se mover, a porta da mansão se abriu com força. Uma sombra alta e familiar entrou, e o mundo de Sofia virou de cabeça para baixo. Carlos estava de pé na entrada com um sorriso sinistro no rosto. Ele ergueu um objeto na mão, um dispositivo que parecia um rastreador. Eu sempre soube que vocês não desistiriam tão facilmente. O medo engoliu Sofia. O tio, que ela acreditava ser um protetor, agora se revelava como o maior perigo. E com isso, a verdade começou a desmoronar como um castelo de cartas.
O que mais ele escondia? Sua mente girava com os segredos desenterrados. Como ela poderia salvar a si mesma e a Oliver desse pesadelo? E, acima de tudo, o que realmente significava ser parte de uma família quando tudo o que você conhecia se tornava uma mentira? Carlos estava de pé na entrada, com um sorriso sinistro no rosto. Vocês estão procurando isso? Ele ergueu um objeto na mão, um dispositivo que parecia um rastreador. Eu sempre soube que vocês não desistiriam tão facilmente. A adrenalina disparou nas veias de Sofia. A imagem do tio, que até então era um mergulho no conforto, agora se transformava em um pesadelo palpável. Se Carlos tinha um rastreador, o que mais ele poderia ter? O que você quer de nós? Sofia gritou, a voz tremendo de medo. Oliver se escondeu atrás dela, como se fosse um escudo. Carlos riu, um som frio e vazio. Quero que vocês entendam que não estão mais seguros aqui. A polícia pode ter me pegado uma vez, mas isso é apenas o começo. Helena entrou em pânico e começou a puxar Sofia para os fundos da casa. Vamos, precisamos sair daqui! Mas antes que pudessem mover um músculo, as luzes da mansão piscavam e depois se apagaram. O breu caiu como uma cortina pesada, fazendo o coração de Sofia disparar. O silêncio foi interrompido por um barulho de passos apressados ao redor da casa. Sofia segurou a mão de Oliver, apertando-a com força. Carlos, o que você fez? Helena sussurrou, pálida como um fantasma. Precisamos sair agora! Eles podem estar vindo! O brilho da tela do rastreador iluminou o rosto de Carlos em uma expressão que misturava triunfo e raiva. Ninguém sairá daqui até que eu tenha o que quero. E isso inclui vocês. Sofia sentiu um frio na barriga. O que você quer, Carlos? Sua própria voz soou estranha, como se não fosse dela. Ela queria gritar, correr, mas seu corpo parecia paralisado. Foi tudo um jogo, meninas, e eu sempre ganho. Ele se virou, como se uma ideia brilhante tivesse surgido em sua mente. Mas encontrei um novo alvo, e isso mudará tudo! Sofia franziu a testa. Novo alvo? O que você quer dizer? Então, antes que Carlos pudesse responder, uma porta lateral da mansão se abriu com estrondo. E duas figuras vestidas de preto entraram com máscaras que cobriam seus rostos. Os olhos de Sofia se arregalaram em choque. A presença deles enviou um calor gélido por sua espinha. Os homens se aproximaram e tiraram os capuzes, revelando rostos conhecidos. Uma delas era Dona Carmen, mas havia algo diferente nela. Um olhar de determinação que deixou Sofia sem palavras. Ao seu lado estava um homem que havia visto poucas vezes, mas era familiar. O braço sobre os ombros de Carmen deu uma sensação de segurança que desapareceu rapidamente ao ver a expressão do homem. Carmen, o que está acontecendo? Sofia não conseguia organizar os pensamentos. Desculpe, Sofia, a mulher disse, a voz firme. Desculpe por tudo, mas eu precisava saber até onde você iria. Carlos não é o único que estava observando. A ficha caiu. Você também está envolvida com ele? A traição a atingiu como um golpe. Não, não é isso. Carmen hesitou. Carlos está envolvido em uma rede muito maior e eu fui inserida nisso. Estou aqui para proteger você e Oliver agora. Proteger? Carlos riu, interrompendo. E você acha que ela é a única? Você não sabe da verdade, Sofia. O que Carmen e eu fazemos está além de sua compreensão. Uma sombra de confusão cruzou o rosto de Sofia. O que você quer dizer com isso? Carlos se aproximou, agora em um tom mais suave, como se estivesse tentando seduzir a menina.
O que eu quero dizer é que sua vida nunca foi normal. Você sempre foi uma peça em um jogo muito maior. Um jogo que envolve muito mais do que você pode imaginar. Agora, se você quiser sair dessa, vai precisar fazer escolhas. A mente de Sofia girava. O que mais ela não sabia? A verdade parecia um labirinto sem fim, repleto de dúvidas e armadilhas. Então, algo estourou no fundo da sala. O chão começou a tremer e o teto acima delas começou a rachar. É hora de decidir, Sofia! Carlos gritou sobre o caos. Escolha seu lado! E naquele momento, o mundo de Sofia virou de cabeça para baixo. Quando a poeira se assentasse, talvez nada do que ela conhecia fosse verdade. Uma nova batalha estava prestes a começar, mas quem eram os aliados e os inimigos? E, acima de tudo, qual era seu verdadeiro destino? Carlos estava de pé na entrada, com um sorriso sinistro no rosto. Vocês estão procurando isso? Ele ergueu um objeto na mão, um dispositivo que parecia um rastreador. Eu sempre soube que vocês não desistiriam tão facilmente. A adrenalina disparou nas veias de Sofia. O que poderia significar aquele dispositivo? Seu corpo tremia e seu coração pulsava rápido, como se estivesse tentando escapar. O que você quer de nós? Sofia gritou, com a voz embargada. Oliver se escondeu atrás dela, tremendo. Carlos riu. Um som frio e vazio. Quero que vocês entendam que não estão mais seguras aqui. A polícia pode ter me pegado uma vez, mas isso é apenas o começo. Helena se movia inquieta, puxando Sofia e Oliver em direção aos fundos. Vamos! Precisamos sair daqui! Mas antes que pudessem se mover, as luzes da mansão piscavam e então se apagaram. Um silêncio aterrador tomou conta e os passos ao redor da casa pareciam cada vez mais próximos. O coração de Sofia pulsava na garganta. Carlos, com um brilho de loucura nos olhos, apontou para a porta. Vocês acham mesmo que podem escapar? A verdadeira festa está prestes a começar. Ele começou a rir, mas não era uma risada normal. Era como se tivesse enlouquecido. Sofia sentia o medo pulsar. Carlos, o que você fez? A voz dela soou estranha, insegura. Os rostos de Helena e Carmen estavam pálidos, nervosos. Carlos, precisamos sair. O lugar não é seguro. Carmen tentou manter a calma, mas seus olhos traíam o desespero. Então houve uma explosão e as paredes da mansão tremeram. A sacada se despedaçou e a casa parecia entrar em colapso. Sofia segurou a mão de Oliver. O que estava acontecendo? O chão ruiu sob seus pés e um pilar caiu perto deles, levantando poeira e detritos. Esta é a sua última chance! Carlos gritou, mas antes que alguém pudesse reagir, o que parecia ser um raio de luz invadiu a casa. Era uma luz azul intensa que iluminava tudo à sua volta. A luz iluminou o rosto de Sofia e o olhar aparentemente insano de Carlos, que agora parecia congelado em choque. Carlos, o que é isso? A voz de Helena estava trêmula. O que você fez? E nesse momento, um portal se abriu na parede onde Carlos estava de pé. Nenhuma estrutura, nada físico, apenas um buraco que pulsava, emitindo um zumbido. Sofia não podia acreditar no que via. Carlos, com olhos arregalados, sorriu de maneira estranha. Está na hora de você descobrir a verdade, Sofia. Este não é o seu mundo. É hora de escolher. Ele então deu um passo à frente, desaparecendo na luz pulsante. As expressões de Helena e Carmen eram um misto de pânico e compreensão súbita. O que ele quis dizer, Sofia? Carmen perguntou, a voz carregada de temor.
Tudo ao redor ficou em silêncio novamente, como se o mundo tivesse parado. E então Sofia sentiu uma pressão em seu peito. Uma verdade reprimida estava prestes a ser revelada. Oliver, ao seu lado, segurava com força a mão dela. Sofia, o que fazemos agora? Ela olhou para a porta luminosa e então olhou para a expressão de Carmen. Carmen, o que você está escondendo? A pergunta saiu sem pensar. Helena respirou fundo. Sofia, precisamos saber a verdade. Agora! Antes que alguém pudesse responder, o chão sob eles tremeu mais de uma vez. E aquele buraco de luz começou a se expandir, como se quisesse engoli-los. As incertezas, os segredos, tudo começou a girar em torno deles. Sofia sentia que seus pés eram puxados em direções opostas. O que você está prestes a descobrir mudará tudo e poderá ser tarde demais para voltar atrás. A voz de Carmen ecoou e a imagem dela começou a se distorcer, assim como tudo ao redor. Sofia olhou para Oliver. O medo era palpável, mas dentro dela uma chama se acendia. Não vou deixar isso acontecer, murmurou para si mesma, enquanto o portal parecia chamá-la. O que significava isso tudo? Ela se perguntava se Carlos tinha mesmo ido embora ou se tudo isso era parte de um plano ainda mais sinistro. E quando a luz quase os engoliu completamente, um rugido ecoou pela casa, seguido por um estrondo que parecia prometer o caos. O que mais estava por vir? O que eles realmente eram? Ela só sabia que a escolha estava prestes a ser feita e a vida deles nunca mais seria a mesma. A luz azul pulsante parecia engolir a sala, enquanto Sofia e Oliver se sentiam atraídos para dentro daquela luminosidade estranha. O barulho ao redor se tornava um eco distante e a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer pairava no ar. Carlos, ainda sorrindo de forma grotesca, desapareceu no portal e um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. O coração de Sofia bateu forte. O que foi que ele quis dizer? Ela sussurrou, olhando para Helena e Carmen. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. De repente, uma porta se abriu com um estrondo no fundo da sala e uma sombra entrou. Era um homem alto, com um olhar sombrio e um semblante que remetia a alguém familiar. Sofia quase admirava o rosto, e quando ele finalmente deu um passo à frente, sua mente congelou. Era João, um amigo de infância que ela não via há anos, mas havia algo diferente nele. Seus olhos estavam vazios, como se ele não estivesse realmente ali. João? A voz de Sofia saiu entrecortada, mal reconhecendo o amigo. O que você está fazendo aqui? Ele não respondeu imediatamente. Olhou para a casa em ruínas, depois fixou seus olhos em Sofia. Você não deveria estar aqui, não agora! A voz dele era fria e um calafrio percorreu a espinha dela. Mas, Carlos, ele... Sofia começou confusa, mas João levantou a mão, interrompendo-a. Carlos sempre teve seus planos, e eu sou parte disso. Ele hesitou, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Na verdade, eu deveria ter te protegido. Mas, ao invés disso, me envolvi. Envolvido no quê? Helena perguntou, sua voz tensa. Você está do lado dele? Não. É mais complicado. Eu sou um agente, Sofia. Fui enviado para acompanhar Carlos e agora eu estou preso aqui, assim como você. Ele olhou para Oliver, que ainda se escondia atrás da irmã, e um olhar de preocupação cruzou seu rosto. Não é seguro. Precisamos sair. Sofia estava
paralisada. A revelação foi como um balde de água fria. Você está me dizendo que trabalha para ele? Que tudo isso foi um plano? O nó na garganta dela se tornou ainda mais apertado, enquanto a traição de João a atravessava. Você me traiu, João! Não é assim que funciona. Eu não sabia que ele estava atrás de você e do Oliver. Ele escondeu muita coisa de mim. Os olhos de João brilhavam com frustração. Eu não tive escolha. Eu sou parte disso. Mas antes que alguém pudesse reagir, um tremor sacudiu a casa. O chão começou a rachar e Sofia tremeu, segurando a mão de Oliver. O que está acontecendo? Então, em um movimento abrupto, o portal começou a se fechar, puxando tudo para dentro. Sofia sentiu a pressão aumentando. João, o que devemos fazer? Ele olhou para a entrada de luz, e seus olhos brilharam com uma mistura de medo e determinação. A única chance que temos é pular, mas devemos decidir agora. A luz começou a escurecer. Caroline sussurrou. E se formos para o lugar errado? E se isso nos separar ainda mais? Foi então que um grito cortou o ar. Era Carmen. Não podemos deixar isso acontecer. Ela saltou na frente de Sofia e Oliver, erguendo os braços como um escudo. Vocês precisam ir, agora! A sala desmoronava ao redor deles, e Sofia se viu em um dilema cruel. Confiar em João, que se revelou inesperadamente, ou em Carmen, que sempre fora seu porto seguro, mesmo que agora estivesse ofuscada pela escuridão. O que deveria fazer? E se alguém estivesse mentindo? Vá, agora! Carmen gritou novamente, enquanto o restante da casa começava a desmoronar. O olhar de João se encheu de dor. Vai, Sofia! Não perca essa chance! Sofia sentiu seu coração desabar. Se pulasse, tudo o que conhecia iria mudar para sempre. Pedro, seu amigo, o tio Carlos, até mesmo o amor que sentia por alguém que pensava conhecer. E antes que ela pudesse decidir, o chão começou a ceder sob seus pés. A luz se intensificou e tudo se tornou um borrão. A escolha seria feita em um instante. O que mais estava por trás desse jogo? Quem realmente era João? E o que havia de verdadeiro nas palavras de Carlos? Naquela fração de segundo, Sofia não tinha certeza se ainda havia como voltar atrás. Sofia se sentiu puxada para o portal, o vento frio como uma lâmina cortando seu rosto. João, você vem ou não? A voz de Helena soou desesperada. O chão estava tremendo e o som de madeira estalando ecoava ao redor. Eu não sei, gritou João, seu olhar fixo na luz pulsante. Acho que isto pode mudar tudo. A luz crescia, transformando o ambiente em um espetáculo frenético. A sala parecia desmoronar. As paredes tremiam e parte do teto caiu, criando um estrondo ensurdecedor. Sofia apertou a mão de Oliver, seus olhos fixos nas sombras em movimento. Vamos, Sofia, não podemos hesitar. Helena puxou a menina, sua voz quase perdida no caos. Um segundo parecia uma eternidade. A luz chamava. Sabrina olhou de um momento para o outro, indecisa. E uma fração de segundo, percebeu que não havia mais tempo. Preciso achar uma saída, disse. E naquele instante, uma explosão de dor cortou seu peito. Antes que pudesse pular, um grito cortante ecoou na escuridão. Era Carmen, de pé, bloqueando a passagem. Sofia não. Seus olhos transbordavam lágrimas, a expressão angustiada. Você não pode ir! Carmen, o que está acontecendo? Mas antes que pudesse obter resposta, uma força a atingiu. O chão se ruiu, Sylvia tropeçou, e o mundo ao seu redor virou um turbilhão.
No meio da confusão, um brilho iluminou o rosto de João. Carmen, você sabe algo que não está nos contando. A voz dele tremia de raiva e desespero. É mais complicado. Você não entende. Carmen começou a hesitar. Carlos não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema sou eu. O tempo pareceu parar e o pânico tomou conta de todos. O que você quer dizer? Sofia sussurrou, boca seca. As palavras vieram engasgadas. Eu sou parte dessa rede, de uma maneira que vocês não imaginam. Carlos não inventou nada. Eu fui a isca. Sofia quase não conseguiu respirar. Carmen, não! Você não pode estar falando sério. O choque se transformava em dor e uma nova verdade surgia como um monstro dentro dela. João balançou a cabeça, estupefato. Mas você sempre foi nossa protetora. O que aconteceu? As lágrimas escorriam pelo rosto de Carmen, mas havia um brilho de determinação. Eu fui forçada a isso. Carlos, ele tem informações sobre mim, coisas que eu jamais queria que vocês soubessem. Eu tinha que ter você e Oliver ao meu lado, como um escudo. Um grito irreprimível saiu da garganta de Sofia. Você nos usou! A traição doía como se uma lâmina atravessasse seu coração. Sim, mas não dessa forma. Carlos estava me manipulando. Eu não conseguia sair. E quando as palavras saíram, o chão tremeu uma vez mais. A luz se intensificou e os rostos pareciam apagar-se diante dela. Uma decisão precisava ser tomada. Então, você é como Carlos? Jogando com as vidas dos outros? Sofia sentiu que cada palavra era como veneno, ferindo todos ao redor. A diferença é que eu queria salvar vocês. É só isso. Se você não pular, ele vai te pegar. Esta luz é uma passagem para um lugar onde você pode ficar a salvo. Começou a gritar Carmen. Mas suas palavras pareciam um eco distante diante do caos. E se isso for tudo uma armadilha? Sofia interveio, a mente girando com a neblina da desconfiança. Havia um burburinho crescente de palavras não ditas, uma dor por trás da verdade que poderia mudar tudo. João fechou os olhos, como se tentasse encontrar clareza em meio ao caos. Sofia, escolha rápido! Você não tem tempo. A sombra de Carmen ficou mais densa, suas feições distorcidas pela luz. Eu não sou o monstro que achou que eu era. Não sou como ele. E, enquanto tudo parecia se aproximar do colapso, Sofia teve uma visão, uma frágil esperança, seguida de uma dúvida brutal. Ela se perguntou se era possível perdoar. Antes de decidir, a luz detonou em uma explosão de energia. No último momento, sem saber se poderia se arriscar, Sofia olhou para Oliver, e antes do portal fechar, a escolha se tornaria o maior desafio de suas vidas. Não posso me arriscar, ela pensou. Desta vez, a luz não apenas pulsava, ela vibrava em um tom de advertência. A vida como conhecia estava a ponto de mudar para sempre. E enquanto o caos recomeçava, a esperança e o desespero colidiam em seu coração. A pergunta queimava. A quem realmente poderia confiar? Sofia se sentiu puxada para o portal, o vento frio como uma lâmina cortando seu rosto. João, você vem ou não? A voz de Helena soou desesperada. O chão tremia e o som de madeira estalando ecoava ao redor. Eu não sei, gritou João, seu olhar fixo na luz pulsante. Acho que isto pode mudar tudo. A luz crescia, transformando o ambiente em um espetáculo frenético. A sala parecia desmoronar.
As paredes tremiam e parte do teto caiu, criando um estrondo ensurdecedor. Sofia apertou a mão de Oliver, seus olhos fixos nas sombras em movimento. Vamos, Sofia. Não podemos hesitar. Helena puxou a menina, sua voz quase perdida no caos. Um segundo parecia uma eternidade. A luz chamava. Sofia olhou de um momento para o outro, indecisa. Em uma fração de segundo, percebeu que não havia mais tempo. Preciso achar uma saída, disse. E naquele instante, uma explosão de dor cortou seu peito. Antes que pudesse pular, um grito cortante ecoou na escuridão. Era Carmen, de pé, bloqueando a passagem. Sofia, não! Seus olhos transbordavam lágrimas, a expressão angustiada. Você não pode ir. Carmen, o que está acontecendo? Sem antes que pudesse obter resposta, uma força a atingiu. O chão se ruiu. Sofia tropeçou e o mundo ao seu redor virou um turbilhão. No meio da confusão, um brilho iluminou o rosto de João. Carmen, você sabe algo que não está nos contando. A voz dele tremia de raiva e desespero. É mais complicado, você não entende. Carmen começou a hesitar. Carlos não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema sou eu. O tempo parecia parar e o pânico tomou conta de todos. O que você quer dizer? Sofia sussurrou, boca seca. As palavras vieram engasgadas. Eu sou parte dessa rede de uma maneira que vocês não imaginam. Carlos não inventou nada. Eu fui a isca. Sofia quase não conseguiu respirar. Você nos usou. A traição doía, como se uma lâmina atravessasse seu coração. Sim, mas não dessa forma. Carlos estava me manipulando. Eu não conseguia sair. E quando as palavras saíram, o chão tremeu uma vez mais. A luz se intensificou e os rostos pareciam apagar-se diante dela. Uma decisão precisava ser tomada. Então, você é como Carlos? Jogando com as vidas dos outros. Sofia sentiu que cada palavra era como veneno, ferindo todos ao redor. A diferença é que a queria salvar vocês. É só isso. Se você não pular, ele vai te pegar. Esta luz é uma passagem para um lugar onde você pode ficar a salvo. Começou a gritar Carmen. Mas suas palavras pareciam um eco distante diante do caos. E se isso for tudo uma armadilha? Sofia interveio, a mente girando com a neblina da desconfiança. Havia um burburinho crescente de palavras não ditas, uma dor por trás da verdade que poderia mudar tudo. João fechou os olhos, como se tentasse encontrar clareza em meio ao caos. Sofia, escolha rápido! Você não tem tempo! A sombra de Carmen ficou mais densa, suas feições distorcidas pela luz. Eu não sou o monstro que achou que eu era. Não sou como ele. Enquanto tudo parecia se aproximar do colapso, Sofia teve uma visão. Uma frágil esperança, seguida de uma dúvida brutal. Ela se perguntou se era possível perdoar. Antes de decidir, a luz detonou em uma explosão de energia. No último momento, sem saber se poderia se arriscar, Sofia olhou para Oliver. E antes do portal fechar, a escolha se tornaria o maior desafio de suas vidas. Não posso me arriscar, ela pensou. Desta vez, a luz não apenas pulsava, ela vibrava em um tom de advertência. A vida como conhecia estava a ponto de mudar para sempre. E enquanto o caos recomeçava, a esperança e o desespero colidiam em seu coração. A pergunta queimava: a quem realmente poderia confiar? E então, do nada, tudo explodiu. Uma onda de luz ofuscante surgiu do portal, e Sofia se viu envolta em um turbilhão.
A casa inteira tremeu, como se um terremoto assolasse a estrutura. O brilho se intensificou, e por um momento, Sofia perdeu a noção de tempo e espaço. E no meio daquela confusão, a última coisa que viu antes de ser engolida pela luz foi Carmen. A expressão dela se transformou, mudança de coragem para desespero. Sofia, você não pode! Então tudo escureceu. Quando a luz finalmente se dissipou, Sofia tinha uma nova realidade diante dela. Não estava mais na mansão. Ao seu redor havia uma floresta densa, árvores altas como torres, e um profundo silêncio que envolvia o ambiente. A sensação de segurança estava longe de ser certa. O ar era pesado, como se algo maligno estivesse oculto entre as sombras. Oliver! Ela gritou. Onde você está? O trabalho dela de ser uma protetora teve um gosto amargo. E então, da escuridão da floresta, uma figura emergiu. O coração de Sofia disparou. Era Carlos. Ah, você tá aqui! Olá, Sofia! A malícia nos olhos dele era palpável. Você realmente achou que era só isso? O jogo acabou de começar. Vamos ver a que você realmente veio. A cada palavra, o ciclo de mentiras e verdade parecia se romper. A perspectiva de Sofia mudando a cada respiração. O que realmente havia sido Carmen? Qual o papel de Carlos? E mais importante, quem estava de verdade no controle daquela história? Tudo o que ela conhecia se transformava. E a única coisa que restava era um pressentimento horrível do que viria a seguir. Sofia se viu paralisada. Carlos estava na frente dela, com aquele sorriso sinistro. E a floresta ao redor parecia viva, quase esperando algo acontecer. Você realmente achou que era só isso? O jogo acabou de começar. Vamos ver a que você realmente veio. As palavras dele soavam como uma ameaça, mas o que mais a incomodava era o olhar dele. Havia algo ali, uma pitada de loucura que fazia seu estômago revirar. Por que você está fazendo isso? Sofia perguntou, a voz trêmula. Você não é meu tio. Você nunca foi. A raiva e a dor borbulhavam dentro dela. Uma tempestade de emoções. Carlos riu. Um som vazio e cortante. Ah, Sofia! Você ainda acredita na bondade do mundo? Venha cá. Eu vou te mostrar. Ele se virou e começou a andar pela floresta, gesticulando como se desse ordens a algo invisível. A princípio, Sofia hesitou, mas uma força inexplicável a puxava. Oliver estava ali, às suas costas, apertando a mão dela com medo. Sofia, não vai lá! O aviso dele a despertou e ela parou. Lembrou-se de Dona Carmen, de tudo o que enfrentaram, da traição sentida. Não poderia deixar que Carlos a manipulasse. Você não vai me enganar de novo, gritou, a voz ecoando como um desafio. Carlos parou. O sorriso desapareceu do rosto dele, dando lugar a uma expressão de surpresa misturada com raiva. Engano? Você acha que essa é uma escolha sua? Ele ameaçou avançar, mas antes que pudesse se mover, uma luz brilhante surgiu nas sombras. Uma figura apareceu, emanando um brilho quase deslumbrante. Pare! A voz era firme, cheia de poder. Era Dona Carmen, mais radiante do que antes, como uma força da natureza. Sofia, não ouça ele, é tudo parte de um plano maligno. Carlos se voltou para Carmen, olhos cheios de fúria. Você está no meu caminho, Carmen. Tem certeza de que quer fazer isso? O tom dele não deixou dúvidas. Ele estava pronto para lutar. A tensão aumentou. Sofia olhou de Carlos para Carmen, seu coração acelerando. O que está acontecendo aqui? O que você realmente sabe? A dúvida se acumulava. O que mais estava em jogo? De repente um tremor percorreu o chão.
Árvores balançavam e folhas caíam como se a própria floresta estivesse apavorada. Carmen gritou: Sofia, corra! O que está prestes a acontecer pode destruir tudo! Mas antes que pudesse se mover, uma explosão de luz centrou-se no peito de Carlos. Ele gritou, a expressão de dor contorcendo seu rosto. Mas não foi só isso. O corpo dele começou a mudar. A pele pareceu derreter, se contorcer até assumir outra forma, mais sombria. Olhos sangrentos brilharam, e Sofia mal acreditou no que via. Não, isso é impossível! Carmen exclamou, o horror estampado em seu rosto. Você é, realmente... Um deles? A verdade atingiu Sofia como um soco no estômago. Carlos não era apenas um tio traidor. Ele era parte de algo muito maior. Uma entidade maligna que se alimentava das fraquezas humanas. Naquele momento, todos os ponteiros do relógio dela pararam. E tudo ao redor parecia desmoronar sob o peso da revelação. A transformação de Carlos não era apenas física. Eu sou o que sempre estive escondido. Um verdadeiro jogador neste tabuleiro. Olhem ao seu redor, a floresta, a luz. Vocês nada sabem. Todo esse tempo você mentiu. Até mesmo sobre seus sentimentos por mim. A voz de Sofia tremeu. O desespero crescia. Você nunca foi meu tio. E você nunca foi apenas uma menina, Sofia. Você é a chave. Carlos rugiu, sua nova forma flutuando, os contornos de terror dançando ao seu redor. A luz de Carmen piscou antes de se apagar completamente, a esperança desvanecendo-se com rapidez. Sofia estava em choque. Era uma batalha entre algo que não poderia compreender completamente. E a única coisa que sabia era que precisava proteger Oliver. Ele estava ao lado, com os olhos arregalados de medo. Para onde vamos? Ele sussurrou, inseguro e vulnerável. E antes que Sofia pudesse responder, Carlos riu, ecoando pelo ar como um trovão, mais alto e mais cruel. Agora que você sabe a verdade, tem de decidir. Irá me ajudar a conquistar tudo ou será destruída? O jogo está apenas começando. A floresta pareceu vibrar em resposta ao chamado de Carlos. E Sofia soube que a escolha dela determinaria o futuro de todos os seres ao seu redor. O que significava escolher entre a lealdade e a traição? O que significava ser parte do jogo? E enquanto os sussurros da floresta se intensificavam, um novo pesadelo começava a se formar. A escolha estava em suas mãos, e o que sairia dela poderia mudar tudo, para sempre. Sofia se viu paralisada. Carlos estava na frente dela, com um sorriso sinistro, e a floresta ao redor parecia viva, quase esperando algo acontecer. Você realmente achou que era só isso? O jogo acabou de começar. Vamos ver a que você realmente veio. As palavras dele soavam como uma ameaça. Mas o que mais a incomodava era o olhar dele. Havia algo ali, uma pitada de loucura que fazia seu estômago revirar. Por que você está fazendo isso? Sofia perguntou, a voz trêmula. Você não é meu tio. Você nunca foi. A raiva e a dor borbulhavam dentro dela. Uma tempestade de emoção. Ah, Sofia, você ainda acredita na bondade do mundo? Venha cá, eu vou te mostrar. Ele se virou e começou a andar pela floresta, gesticulando como se desse ordens a algo invisível. A princípio, Sofia hesitou, mas uma força inexplicável a puxava. Oliver estava ali às suas costas, apertando a mão dela com medo. Sofia, não vai lá! O aviso dele a despertou, e ela parou. Lembrou-se de Dona Carmen,
de tudo que enfrentaram, da traição sentida. Não poderia deixar que Carlos a manipulasse. "Você não vai me enganar de novo", gritou, a voz ecoando como um desafio. Carlos parou. O sorriso desapareceu do rosto dele, dando lugar a uma expressão de surpresa misturada com raiva. "Engano? Você acha que essa é uma escolha sua?" Ele ameaçou avançar, mas antes que pudesse se mover, uma luz brilhante surgiu nas sombras. Uma figura apareceu, emanando um brilho quase deslumbrante. "Pare!" A voz era firme, cheia de poder. Era Dona Carmen, mais radiante do que antes, como uma força da natureza. "Sofia, não ouça ele. É tudo parte de um plano maligno." Carlos se voltou para Carmen, olhos cheios de fúria. "Você está no meu caminho, Carmen. Tem certeza de que quer fazer isso?" O tom dele não deixou dúvidas. Ele estava pronto para lutar. A tensão aumentou. Sofia olhou de Carlos para Carmen, seu coração acelerando. "O que está acontecendo aqui? O que você realmente sabe, Carmen?" A dúvida se acumulava. O que mais estava em jogo? De repente, um tremor percorreu o chão. Árvores balançavam e folhas caíam, como se a própria floresta estivesse apavorada. Carmen gritou: "Sofia, corra! O que está prestes a acontecer pode destruir tudo." Mas antes que pudesse se mover, uma explosão de luz centrou-se no peito de Carlos. Ele gritou a expressão de dor contorcendo seu rosto. Mas não foi só isso. O corpo dele começou a mudar. A pele pareceu derreter, se contorcer até assumir outra forma, mais sombria. Olhos sangrentos brilharam, e Sofia mal acreditou no que via. "Não! Isso é impossível!" Carmen exclamou, o horror estampado em seu rosto. "Você é realmente um deles?" A verdade atingiu Sofia como um soco no estômago. Carlos não era apenas um tio traidor. Ele era parte de algo muito maior. Uma entidade maligna que se alimentava das fraquezas humanas. Naquele momento, todos os ponteiros do relógio dela pararam, e tudo ao redor parecia desmoronar sob o peso da revelação. A transformação de Carlos não era apenas física. "Eu sou o que sempre estive escondido, o verdadeiro jogador neste tabuleiro. Olhem ao seu redor. A floresta, a luz, vocês nada sabem. Todo esse tempo, até mesmo sobre seus sentimentos por mim." A voz de Sofia tremeu. O desespero crescia. "Você nunca foi meu tio. E você nunca foi apenas uma menina, Sofia. Você é a chave." Carlos rugiu, sua nova forma flutuando, os contornos de terror dançando ao seu redor. A luz de Carmen piscou antes de se apagar completamente, a esperança desvanecendo-se com rapidez. Sofia estava em choque. Era uma batalha entre algo que não poderia compreender completamente. E a única coisa que sabia era que precisava proteger Oliver. Ele estava ao lado, com os olhos arregalados de medo. "Para onde vamos?" ele sussurrou, inseguro e vulnerável. E antes que Sofia pudesse responder, Carlos riu, ecoando pelo ar como um trovão, mais alto e mais cruel. "Agora que você sabe a verdade, tem de decidir. Irá me ajudar a conquistar tudo ou será destruída? O jogo está apenas começando." Enquanto as palavras se dissipavam, uma sombra se estendeu atrás de Carlos, uma forma indistinta que começava a se materializar. E ali, emergindo de trás da árvore, estava João. Com um olhar determinado, ele gritou: "Sofia, você precisa saber a verdade. Aparentemente não sou apenas um amigo. Eu sou parte do plano de Carlos.
O choque atravessou a sala como um feixe de raiva. O quê? Sofia não podia acreditar. Você estava do lado de Carlos? A traição era um golpe mortal. Não é assim. Eu estava infiltrado, Sofia. Minha missão era proteger você de Carlos, mas as coisas mudaram. Estou aqui para ajudar você a acabar com essa loucura. A urgência na voz dele não a tranquilizava. A cada palavra dele, a confiança se dissipava, como o sol se escondendo atrás das nuvens. Carlos riu, um som de triunfo. Veja, até ele se rendeu à escuridão. E você, Sofia, será a chave para minha vitória. Sofia olhou para João e o mundo pareceu girar ao seu redor. Mas, e se ele estiver dizendo a verdade? O que tudo isso significa? A dúvida a consumia, e o chão sob seus pés parecia desmoronar, como se tudo que ela acreditava estar seguro se tornasse um grande abismo. Você pode escolher o lado da luz, ou simplesmente o aceitar como inevitável. Os dois têm seus preços, Carlos disse, com um brilho maligno nos olhos. E com isso, o que aconteceria se as alianças que ela confiava se tornassem traições? A escolha estava... Mas enquanto o caos se instalava, um novo e profundo segredo ameaçava surgir das sombras. Quem realmente eram aqueles ao seu redor? E a conexão deles poderia ser mais mortal do que ela jamais imaginou? Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés. O ar ficou pesado, como se a própria floresta estivesse a ponto de desabar. Carlos, agora revelado na sua forma verdadeira, parecia uma sombra viva, pulsando com energia maligna. Ela olhou para Oliver, procurando força no irmão. Mas o rosto dele estava pálido e assustado. Sofia, o que vamos fazer? Ele sussurrou, a voz tremendo. Eu não sei, ela respondeu, o medo congelando suas palavras. Mas não vou deixar que ele nos destrua. A determinação tomou conta dela. Sabia que precisava agir agora, antes que Carlos pudesse se mover. Dona Carmen se adiantou, a coragem brilhando em seus olhos. Sofia, você é mais forte do que pensa. Juntos, podemos derrotá-lo! A voz dela estava firme, mas Sofia notava a incerteza. Elas estavam em uma batalha contra algo que era maior do que elas podiam compreender. Carlos sorriu, mas não era um sorriso de carinho. Vocês realmente acham que podem me parar? Eu sou o que a escuridão deseja. Ele estendeu as mãos, como se invocasse uma tempestade, e a floresta respondeu com um rugido ensurdecedor. Não, você não vai nos controlar! Sofia gritou, determinada. O poder dentro dela começou a despertar. Algo que Carlos não esperava. Nós não somos suas peças de xadrez. O olhar de Carmen se uniu ao dela, e juntas, como se um laço invisível, a luz cresceu, espalhando-se como uma onda, iluminando cada canto estreito. Carlos hesitou, o sorriso se desvanecendo. O que é isso? Ele gritou, a fúria no olhar se transformando em medo. Vocês não podem. Mas era tarde demais. A luz envolveu Carlos, como uma prisão que o empurrava para fora. Com um grito agonizante, a entidade tremeu e finalmente se desfez, deixando para trás apenas o eco de seu desespero na escuridão. E o silêncio tomou conta da floresta, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Dona Carmen olhou para Sofia, seus olhos cheios de alívio e dor. Sofia, você foi incrível. A força que você tem é incrível.
Sofia sorriu, mas a tristeza ainda pairava. E se ele voltar? E se isso nunca acabar? A dúvida fugiu de seus lábios. Vamos estar preparadas, sempre. Carmen afirmou a expressão firme. O passado tinha deixado cicatrizes, mas juntos elas poderiam enfrentá-las. Oliver segurou a mão da irmã e sorriu. Agora estamos seguros? Sim, Sofia respondeu, mas a palavra soou como um eco. Enquanto se afastavam da cena de destruição, uma sombra na floresta fez seu coração disparar outra vez. Algo havia mudado, e ela sabia que a batalha contra a escuridão não terminaria ali. No entanto, por hoje, nós vencemos, Carmen disse, tentando trazer um conforto. Com cada passo, Sofia sentia que sua vida havia mudado para sempre. A escolha entre a luz e as trevas a acompanharia. E a floresta, agora em silêncio, parecia guardar segredos que ela ainda não entendia. Wayne, vamos para casa. E com isso, um misto de esperança e incerteza tomou conta dela. O caminho para a verdade ainda era longo. Mas naquele momento, elas eram livres. Antes que a cena final se desenhasse, um novo mistério pairou no ar. A floresta poderia esconder muito mais do que podiam ver. E só o tempo diria se a vitória era permanente ou uma mera pausa em um ciclo interminável de luz e sombras. E agora, enquanto você está aqui, preciso pedir, não perca a oportunidade de se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Dia após dia, novos mistérios estão por vir, e você não quer ficar de fora. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Cada curtida é um passo a mais em direção a novas narrativas incríveis. Comente abaixo suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o Mo,